reinado foi um período que durou 49 anos, quase meio século. É muito tempo e tem muita questão sobre ele. Hoje nós resolveremos 10 questões em 1 hora, então toma nota, todos os detalhes de ponta a ponta desse período, tá? Faz o simulado, presta muita atenção, tira dúvidas com a gente se ainda tiver e vamos juntos nessa jornada. 1 hora de resolução de questões, segundo reinado. Vamos juntos! Boa tarde, pessoal. Se vocês estiverem ouvindo, por favor, manda aquele olá, manda aquele oi no chat. Boa noite, eu já tô de noite. Boa tarde, galera. Tô viajando na maionese. Galera, hoje a gente vai fazer essas resoluções aí, né, sobre segundo reinado, beleza? Pedro vai participar de forma diferente hoje. Ele gravou a resolução de 3 questões. Gente, Pedro é uma pessoa muito tecnológica, então ele precisou ir no médico, mas ele gravou um vídeo e postou no YouTube, e a gente vai passar aqui quando for no momento da resolução. Aí ele vai fazer a segunda, a sexta e a 10ª. Vou passar aqui, a gente já vai começar, tá, pessoal? Pra gente poder começar no tempo certinho. Vamos lá, sempre naquela ideia de sermos sempre objetivos, tá? Para não cansar vocês, né? Beleza. Olha só, galera, essa questão aí, na verdade, isso é um assunto que a gente ia ver, que a gente vai ver ainda, tá? Que é o romantismo, beleza? A gente já viu uma parte do romantismo, quando estava falando de regência, da questão da identidade nacional, da exaltação do índio, da exaltação da natureza, a primeira geração do romantismo, que é o romantismo indianista, né? Isso, então, vejam, vocês estão diante aí de uma pintura de Vitor Meirelles, que é um típico romântico, beleza? Aqui no Brasil. Essa pintura, ela é indianista também. Você vê que o centro do quadro, você percebe Moema, né? Esse quadro é inspirado num poema épico de Frei de Santa Rita Durão, tá? Enfim, que narra a cena. Não sei se vocês lembram, tem um filme chamado Caramuru, Diogo Álvares, enfim, que Moema morre de amores por ele. Ele vai embora com Paraguaçu e deixa Moema, o Deus dará, a bichinha, ficou sozinha, morrendo de amor. Essa coisa que os românticos adoram, morrer de amor. Coisa de romântico, velho. Então, Moema morreu de amor aí, foi-se embora para o mar. Veja como o amor pode ser terrível. Cuidado com esse negócio de amor. Né? Aí Moema foi-se embora, entrou no mar, enfim, né, xingando lá Diogo, e foi-se embora com Paraguaçu e morreu. E aí, Vitor Meirelles reproduz essa tela. Então, ela é uma tela indianista porque ela recupera a natureza, o exótico, tá? Essa exaltação do exótico, do índio, da natureza brasileira. Tá? Esse ideal de beleza da Índia também, rebuscando a beleza grega aí também, massa. Então, é uma tela tipicamente indianista. Massa, passa aí, Malu, pra gente. Aí vem Juca Pirama, que é um poema também indianista, de Gonçalves Dias, tá? E aí ele diz assim, ó, no meio das tabas, tabas são as casas dos índios, né? No meio das tabas de amenos verdores, né? Amenos verdores, cercado de troncos, coberto de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos e nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas coortes, isso daí é como se fossem legiões, né, como era chamado em Roma, inclusive, tem a ver com questões militares aí, assombram das matas a imensa extensão. Obviamente, ele está fazendo aí a exaltação do índio, uma exaltação da presteza do índio, militar, da presteza militar do índio, ele está exaltando a natureza, está ali a menos verdores, beleza? São rudes, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, ou seja, já incitam a guerra, incitam a luta, já cantam vitória, já meigos atendem a voz, cadê, me perdi, a voz do cantor, são todos timbiras, timbira é a nação indígena retratada no livro, tá? No poema, guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes, condão de prodígio, ou seja, capaz de prodígios, de glória e de terror. Galera, tranquilamente ele está fazendo a exaltação do índio, da pátria, está ali, ó, a altiva nação, no terceiro verso, alteie-se os tetos da altiva nação, quando ele fala dos índios e da natureza.
ele está fazendo uma exaltação do índio, da natureza, da nação, da glória do índio como herói. Isso é tudo característica do romantismo indianista. Massa da literatura e depois a pintura também por Vitor Meirelles. Vamos lá. Fundado pelo regente Araújo Lima, o Instituto Histórico e Geográfico contou com o intenso apoio de Dom Pedro II. A gente viu isso na aula, né? Que presidiu mais de 500 de suas sessões, empenhado na construção da identidade nacional. O Instituto Geográfico Brasileiro, né, o romantismo e a arte, eles vão servir a esse intuito do Estado de construir um ideal de nação, uma identidade nacional. O Instituto Histórico, sob a influência do romantismo europeu, criou na poesia, na pintura, na literatura de ficção, um mito que se deu o nome de, vai lá, Malu, bandeirismo. Não, tá? O bandeirismo tem a ver com os bandeirantes. O romantismo indianista, o romantismo europeu não exaltava o indianismo, ou o bandeirismo, tá? Medievalismo. Não é isso também, isso aí tem a ver com medieval. Até tinha alguns ares medievais no romantismo, mas não tinha a ver com a exaltação de nação, até porque na Idade Média nem existia a ideia de nação ainda, beleza? Do ascetismo. O ascetismo é santidade, né? O índio não era visto como um santo, ele era visto como um herói, como inocente, como bondoso, mas não era uma questão de santidade religiosa. De tropicalismo. Tropicalismo é um movimento que vai surgir no século XX aqui no Brasil, que descende do movimento modernista, tá? Não tem nada a ver com o século XIX, é no século XX. Massa, é um movimento da música, com Caetano Veloso, enfim, aquela galera. E a letra E, como a gente acabou de falar, já no começo disse a vocês, o indianismo. Então, perfeito, o romantismo, ele exalta o indianismo, beleza? Ao exaltar o índio e a natureza, ele tenta exaltar também a própria nação e construir esse ideal de nação. Letra E, no caso aí, seria o gabarito, beleza? Ok. Lá, Queridos, hoje eu não vou participar da aula de maneira ao vivo, síncrona. Eu vou ter consulta médica, exame daqui a pouco para fazer. A idade vai batendo, a gente tem que seguir tudo direitinho, né? Obviamente. E eu resolvi gravar esse material, esse vídeo com resolução de questão para participar de maneira não síncrona, mas estar junto de vocês da mesma maneira. E aproveitem muito essa grande aula com os professores Thiago Breiner e Malu Soares. Então vamos resolver a segunda questão. Essa segunda questão, ela tem um texto gigantão, mas eu vou resumir para vocês, para a gente ganhar tempo, né? Ao analisar as políticas indigenistas no Brasil, o teólogo e historiador José Oscar apontou para uma mudança na função dos aldeamentos do século XIX, no século XIX. Nos séculos XVI e XVII, o índio é o gentio, que se contrapõe ao cristão. A missão ela é mais evangelizadora. Já no século XIX, o índio é o selvagem, e a missão católica ganha um conteúdo mais político que religioso, ou seja, pretendia-se a civilização, a evangelização, o que, para o autor, implicou no deslocamento do centro dos conflitos, que antes eram em torno da mão de obra e agora está voltado para as terras indígenas. Bom, seguindo mais, a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, lá no finalzinho, ela enfatiza o seguinte: a questão indígena deixou de ser essencialmente uma questão de mão de obra para se tornar uma questão de terras. Vamos lá, pessoal, saca só. Durante o período colonial, como diz o texto, os esforços dos colonizadores, eles giravam muito em torno de: vamos criar missões jesuíticas. Lembra que a Companhia de Jesus é um instrumento da Contra-Reforma, né? Então a ideia era catequizar o índio para explorar sua força de trabalho, sua mão de obra. Então catequizar para poder escravizar, para poder explorar. Vamos lembrar que o índio tanto trabalhou em pequena, menor quantidade que o escravo africano, mas trabalhou também na lavoura de cana-de-açúcar, como também trabalhou, motivado pelo escambo, por exemplo, na extração do pau-brasil e na extração das drogas do sertão. No século XIX, essa postura começa a mudar. O Estado brasileiro, recém-independente, começa a projetar a ideia de uma construção de uma nação e da segurança dessa nação. Então era importante garantir também o território, expandir as atividades econômicas como o café no Sudeste, e tudo isso custou a vida de milhares de índios, até milhões de índios, durante todo esse período colonial, melhor dizendo. Então, os índios começam a ser perseguidos e o ideal de nação começa a sobrepujar, começa a solapar a ideia
A ideia de que alguns, como José Bonifácio, tinham falado da integração desse índio, entre aspas, na sociedade. E quando se falava em integração, na verdade era o índio abrindo mão da sua cultura, o índio sendo aculturado. Então, no século XIX, expansão da terra, a tomada das terras dos índios, o extermínio de muitas populações, como os caiagangue, os botocudos, a perseguição aos chucurus aqui no Recife. Então vamos resolver essa questão. O texto abaixo, deixa eu diminuir minha tela aqui, o texto abaixo explica a maneira como os indígenas foram tratados ao longo da história do Brasil, né? Porque ele fala do período colonial até o século XIX. Agora vamos, já marquei aqui o que é que eu não encontrei como correto nas alternativas, ou seja, o que é que está incoerente. O texto explicita que no século XIX, século XIX, buscava-se a conversão dos indígenas. Vê só, conversão dos índios não, cabeção. A conversão era no período colonial, século XVI, XVII, até a parte do século XVIII, a Companhia de Jesus. O texto está falando do século XIX, então falso. Letra B, pensava-se em inserir o índio na sociedade para que esses tivessem direitos políticos. Direito político para o índio, não. As primeiras leis em defesa do índio, as primeiras medidas, surgiram no século XX. Na República Velha, o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, por exemplo, que funcionou de maneira muito precária. Entre a década de 50 e 60, a criação da FUNAI e na Constituição de 88, um Código de Defesa ao Índio, né? Leis em defesa às populações indígenas que residem no Brasil. Então, isso é século XX, direitos políticos, falso. Hoje o índio pode votar, tá? Mas é um direito político dele conquistado com a Constituição de 88 e também não é obrigatório para a maior parte das nações que ainda são consideradas, enfim, como é que eu poderia dizer, de cultura preservada, né? Ainda não totalmente aculturadas. Letra C. Planejava-se um programa de escolarização para que os índios deixassem de ser violentos. Escolarização indígena, ela só acontece de fato, escolarização indígena, a partir do governo Vargas. Vargas vai criar com o SPI, que ele dá continuidade, um programa de inserção, né, de aculturação do negro do índio, aculturação do índio naquele período. Ele inclusive vai empreender bastante a marcha para o oeste, a interiorização brasileira, a versão brasileira da marcha para o oeste. Então, o SPI chegou a criar políticas, por exemplo, de alfabetização do índio. E é bom lembrar que Vargas era nacionalista, por isso a ideia de inserir o índio na sociedade. Beleza? Na sociedade, eu digo, neo-brasileira, ocidentalizada já. Letra D. Então não houve esse programa de escolarização. Letra D. Pretendia-se controlar os índios para que se pudesse dominar suas terras. Verdadeiro. Um exemplo disso foi a Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras definiu que as terras no Brasil só poderiam agora ser adquiridas por meio de compra, né? Compra e venda. Você tem que ter um contrato, uma certidão de que você é dono daquela terra, de fato de direito, por meio da compra. Então, a partir de 1850, a terra virou uma mercadoria e olha que absurdo. Muitas tribos foram questionadas. Vocês têm a certidão de posse? Mas claro que não, né? Os caras não tinham comprado a terra, eles estavam ali como donos da terra, de fato, há séculos, milênios até, ou pelo menos 1000 anos até. E aí, muitas tribos acabaram perdendo espaço, começaram a ser massacradas, como o exemplo da tribo Chucuru, aqui no Recife, em Pernambuco. E a Lei de Terras é um exemplo dessa pretensão de dominar as terras e ampliar essa fronteira agrícola do café e também levar famílias de imigrantes para outras partes a fim de garantir a integridade, enfim, as demarcações do território brasileiro. Então, letra D, beleza? E aí o que está errado na letra E? Visava perseguir e capturar os índios para que esses trabalhassem como escravizados. É bom lembrar que o século XIX é o século já do debate do fim da escravidão, né? Então várias leis abolicionistas surgiram e na verdade não é o século da promoção da escravidão indígena. Isso foi no período colonial. Não quer dizer também que índios não foram escravizados, mas não era uma política, beleza? Então letra D correta. Aí. Pronto. Deixa eu seguir. Vê só, galera. Bom, na verdade, o Pedro já até terminou comentando, né? Essa lei aí. É a Lei de Terras de 1850, tá? E aí a questão diz assim, Lei número 601, de 18 de setembro de 1850.
Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. O cara era importante, né? Fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Galera, devoluta. O que é devoluta? Terra devoluta é terra desocupada. É terra que não está ocupada nem por particulares, nem pela iniciativa do Estado, iniciativa pública. Veja, a lei de terras, ela fala sobre as terras devolutas. Ela diz que a ocupação dessas terras agora só pode ser possível pela compra. Ou seja, como Pedro falou aí, ela restringe o índio ao pouco espaço que ele já tinha. O índio não pode mais avançar, não pode mais ocupar terras no Brasil, porque a sua ocupação só pode ser através da compra, do dinheiro e do registro dessa compra. Beleza? Então, a lei de terras é muito clara. As leis devolutas, em outro artigo, a própria lei diz que as leis devolutas são as leis que não são ocupadas. São as leis, oh meu Deus do céu, são as terras que não são ocupadas nem pela iniciativa privada e nem pelo Estado. Beleza? Então, essas terras só podem ser ocupadas pelo dinheiro. Tem que ter dinheiro para comprar. E como o Pedro falou, nem todos tinham esse dinheiro, poucos tinham dinheiro para comprar terra no Brasil, os índios menos ainda. Tá? Então, os índios terminaram escanteados, né, restritos àquele espaço que eles já tinham. Né, e olhe lá, porque também, como vocês viram na outra questão, também se tiveram políticas para dominar esses índios e tomar essas terras deles. Massa, para quê? Para que se expandisse a cultura do café, para que as terras desocupadas não fossem ocupadas nem pelos índios, nem pelos imigrantes também, que estavam chegando no Brasil. E lembrem-se que era um grande medo do governo brasileiro que os imigrantes, que eram agricultores, que tinham a experiência da fábrica já na Europa, viessem para cá e se tornassem proprietários de terra. Mas então era uma forma de assegurar a terra na mão da elite agrária brasileira. A lei de terras serviu para isso. Massa. Então ele diz assim, ó, considerando a conjuntura histórica, o ordenamento jurídico abordado resultou, na letra A, mercantilização do trabalho livre. A lei de terras não fala sobre a questão do trabalho livre. Não é essa a questão que a lei aborda. Beleza? Letra B, retração das fronteiras agrícolas. Galera, retração. O que é que foi retraído com a lei de terras? Não foram as fronteiras agrícolas. O que foi retraído foi a capacidade do índio de ocupar as terras. Mas o modo de ocupar a terra do indígena é aquele modo primário, né? Aquele modo de ocupar de fato, como o Pedro falou, chegar a ocupar a terra, plantar e existir ali. Não havia compra, os índios não tinham registro. Então a retração foi no índio, na terra do índio, e não na fronteira agrícola. A fronteira agrícola ela se expandiu, porque a galera que tinha dinheiro podia comprar a terra para produzir café. Massa, então o que está errado na letra B aí é dizer que foi uma retração da fronteira agrícola. Não, foi uma expansão dessa fronteira. Letra C, demarcação. Letra C, maluco, me deixar doido. Já me deixou da outra vez que botou duas questões com o mesmo texto. Bora lá, letra C. Demarcação dos territórios indígenas. Galera, não faz o menor sentido. Até hoje há disputa de demarcação de terras para os índios no Brasil. Lembrem-se aí que recentemente o governo brasileiro queria jogar a demarcação de terras, tirar da FUNAI e jogar no Ministério da Agricultura, né? Enfim, então você vê que ainda há muito essa questão dos índios pedindo a demarcação de terras. Veja, por exemplo, o Chico César, um artista aí, o cantor, recentemente fez uma live com o título Demarcação Já, né? Já reforçando a ideia de que a terra dos índios deve ser demarcada para que os índios não sofram essas invasões que sofrem dos garimpeiros, da galera lá que tenta invadir a terra dos índios para tomar. Beleza? Então não foi feita a demarcação do território indígena. Até hoje é complicado fazer isso no Brasil. Beleza? Letra D, concentração da propriedade fundiária. Perfeito. A propriedade fundiária, a propriedade como mercadoria, ela se concentra na mão da elite agrária brasileira. Então houve uma concentração fundiária na mão da elite agrária. Perfeito, letra D. Letra E, expropriação das comunidades quilombolas. Isso é estranho, porque, vê, quando eu falo expropriação das comunidades, é como se a lei tivesse sido criada para tirar os quilombolas de suas terras. Mas, minha gente, ainda havia escravidão no Brasil. Se o cara era quilombola,
Se o cara estava ali fugido, ele estava ali legal, aquela terra não era dele, na lógica do governo, na lógica da escravidão. Então não posso considerar uma expropriação porque a terra não era dele, ele estava ali de forma, pelo governo, pela ótica da escravidão, ele estava ali de forma ilegal. Então não dá para se falar em expropriação das comunidades quilombolas, além também de que não é disso que a lei trata. A lei trata da terra como mercadoria, ela transforma a terra em mercadoria, beleza? Então, no caso aí, seria a letra D, o gabarito, né? Concentração da propriedade fundiária. Vai lá, Malu. Gente, vê só, a próxima questão, ela traz essa imagem aqui, né, que é de uma fazenda. Toda vez que a questão trouxer imagem, arte, ou até dependendo de algum trecho de enunciado, sempre aconselho vocês a olharem a fonte, a olharem o ano, porque quando pedem a interpretação dessa imagem, dessa arte, seja o que for, vocês terem esse plano geral do período que ela foi criada, do nome da obra, ajuda a manter, a criar esse contexto na cabeça da gente, tá bom? Então tá aí a imagem, vou passar agora para o enunciado da questão. Opa, tem um monte de mensagem no chat. Estou respondendo aqui alguém que perguntou, Malu. Pode seguir. Ok. Então, vamos lá para o enunciado da questão, galera. Observe a imagem abaixo. Como eu falei, pessoal, essa imagem aqui, vou até voltar para vocês. Essa imagem é de uma fazenda em 1865, ou seja, um período anterior à abolição, ou seja, a abolição não havia sido feita ainda. A gente tem aí, é porque não dá tanto para ver, mas a gente tem pessoas brancas como, não sei se vocês conseguem ver, vou até passar o mouse aqui por cima, uma pessoa sentada de camisa preta, é uma criança branca, né, com vários brinquedinhos, e no chão brincando, inclusive descalço, estão crianças negras, ou seja, a gente consegue ver aí todo um contexto agrário, rural, uma fazenda, período antes da abolição, a roupa como distinção social, as crianças negras brincando no chão, descalças, as crianças e as pessoas brancas muito bem vestidas. Então, esse é o panorama que a foto, que a imagem está trazendo para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Essa imagem rara, essa rara imagem do Brasil no século XIX aponta para, alternativa A, uma sociedade industrial composta por valores da alta burguesia. Gente, é uma fazenda, não tem nada de industrial, não tem um grande maquinário, não tem nada disso. Corta a alternativa A. Alternativa B, livre, na qual a escravidão não era mais uma realidade. Novamente, pessoal, o ano da imagem de 1865 é pré-abolição. E vejam como eu falei, a distinção entre os brancos, a criança branca bem vestida com brinquedos, a criança negra brincando no chão, descalça. Então, corta a alternativa B também. A alternativa C, desigual, ainda pautada por estruturas conservadoras. Exato, como eu falei. É todo um contexto rural, agrário, a distinção social entre negros e brancos, utilização, como a gente pode perceber através da data ainda, de mão de obra escrava. Então, todo esse contexto tradicional e conservador das estruturas do Brasil. Alternativa D, militarizada, voltada para valores da hierarquia de guerra. Gente, militarizada aonde? Nessa imagem. É uma fazenda. Não tem soldado, não tem canhão, não tem maquinário de guerra. Não tem nada de militarizado aí. Alternativa E, harmoniosa, demonstrando bom convívio entre diferentes grupos. Realmente, a foto está bem harmoniosa, mas harmoniosa para quem? Para quem está quase despido, descalço, trabalhando sem salário e que se não trabalhar é açoitado. Se está harmonioso é porque está sendo forçado e não por uma convivência entre diferentes grupos. Então, a gente tem aqui como gabarito dessa a alternativa... Ai, minha imagem está cortando. Alternativa C. Ok, pessoal? Vou passar aqui para vocês verem o gabarito. Lembrando que depois vocês vão ter acesso ao slide. A Pedro vai mandar no grupo para vocês, que nem a gente mandou da semana passada, todo riscadinho. Ok? Aqui é o enunciado da próxima questão. Vou ler aqui para vocês, deixa eu só tirar minha imagem aqui da frente. Nas décadas de 1860 e 1870, as escolas criadas ou recriadas, em geral, previam a presença de meninas, mas se atrapalhavam na hora de colocar a ideia em prática. Na província do Rio de Janeiro, várias tentativas foram feitas e todas mal sucedidas. Colocar rapazes e moças em dias alternados e em 1874 em prédios separados. Para complicar, na Assembleia, um grupo de deputados se manifestava contrário ao desperdício de verbas para uma instituição desnecessária e a sociedade reagia à ideia de coeducação.
Ou seja, o que é que esse enunciado está trazendo para a gente, pessoal? O enunciado está abordando as dificuldades de introduzir a mulher no cenário educacional. Veja, ele está dizendo que tiveram várias tentativas, todas mal sucedidas, e que, inclusive, era um investimento desnecessário, ou seja, não tinha para que estar gastando dinheiro, tempo e esforço em colocar a mulher dentro da escola, não. Então, na época, pessoal, em 1860, 1870, a gente vai ter um patriarcalismo ainda muito forte. Então, para a mulher, o que é que caberia a ela, enquanto papel? Caberia um ambiente privado, caberia ficar dentro de casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, ok? E ao homem caberia a esfera pública, caberia a política, as decisões importantes, a economia, a educação. E lembrando também que o homem, mesmo dentro da esfera privada, mesmo dentro de casa, ele ainda era o chefe da família. Ok? Então, é sempre dentro da figura do patriarca, né, que a gente vai ter essa concentração de poder e de decisão. Lembrando, pessoal, até anotei aqui esse dado para vocês terem noção, as mulheres hoje em dia, nós, somos maioria dentro das instituições de ensino, somos maioria no ensino médio, somos maioria dentro das universidades, mas nós temos menos probabilidade de sermos empregadas e temos uma probabilidade maior de receber um salário menor do que o homem. Então, só para a gente ver como até hoje em dia a gente ainda tem certos problemas. Passar aqui para vocês, então, o enunciado da questão, o comando. As dificuldades retratadas estavam associadas ao seguinte aspecto daquele contexto histórico. Vamos lá para as alternativas. Alternativa A. Formação enciclopédica dos currículos. Gente, em nenhum momento o enunciado está falando de currículo ou está falando de enciclopédia. Está fugindo completamente do enunciado. Corta a alternativa A. Letra B. Restrição do papel da mulher à esfera privada. Exatamente, como eu falei, pessoal. Para a sociedade da época, ainda era muito forte a mentalidade de que a mulher caberia ficar dentro da esfera privada, caberia ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido. Não teria para que a mulher sair dessa esfera privada e ir para a esfera pública e buscar uma educação. Educação para quê? Se você também não deveria nem trabalhar fora de casa. Então, a alternativa B está correta. Vamos para o resto. Alternativa C, precariedade de recursos na educação formal. Gente, a questão não é falta de recurso, é que gastar o recurso para introduzir a mulher dentro do cenário educacional é um desperdício. Ele usa a palavra desperdício no enunciado, então não é que não tem recurso, mas usar o recurso para isso seria desperdiçá-lo. Alternativa D, vinculação da mão de obra feminina às áreas rurais. Novamente, ele não está falando estritamente da questão de mão de obra, ele está falando de uma questão educacional. E também não está abordando nem a área rural, nem a área urbana. Corta a alternativa D também. E a alternativa E, assim como a D, também fala de algo que também não tem nada a ver. A oferta reduzida de profissionais do Ministério Público. Não tem nada a ver. Então, o gabarito da questão fica aí como alternativa B de bola. Ok, pessoal? A sexta questão, ela fala de economia. Vamos resolver agora, né? Sexta questão. Ainda que não se possa falar na existência de um projeto de industrialização, em São Paulo, o setor industrial cresceu significativamente após a abolição da escravatura, da escravidão, embora estivesse anunciado desde 1870. Ora, é muito bom lembrar que o Brasil ele viveu, durante o século XIX, um surto industrial. E esse surto industrial foi motivado, toma nota aí, pela lei, aquela tarifa chamada de Tarifa Alves Branco, de 1844. A Tarifa Alves Branco taxava os produtos estrangeiros em 30% a 60% sobre o seu valor, o que dificultou a entrada dos produtos estrangeiros, diminuiu a importação do Brasil e criou um ambiente para a produção nacional. Daí veio a era do Barão de Mauá, não esquece disso. Só que esse surto ele durou pouco tempo, ele durou no máximo 20 anos. Porque logo em seguida, pouco mais de uma década depois, surgiu a Lei Silva Ferraz. A tarifa Silva Ferraz, ela diminuía os impostos, zerava em alguns casos impostos para importação, permitindo que a importação no Brasil crescesse novamente e que as iniciativas de indústria que começaram a acontecer acabassem quebrando. Um outro caso, é bom lembrar, que nessa época o café era a principal economia do Brasil. E o café ele contribuiu bastante para que houvesse esse surto industrial. Por quê? Além da tarifa Alves Branco. Porque com o café surgiu o grupo social chamado de burguesia agrária. Era um grupo que detinha dinheiro que vinha do campo, lucro, e investia esse lucro nas fábricas, nas atividades da cidade. Então o burguês agrário é o cara que tira o lucro do campo e investe na cidade.
Vamos avançar aqui. Os especialistas falam em um surto industrial e destacam que essa conjuntura contou com o desenvolvimento urbano, a criação de mercado para os manufaturados, o investimento em estradas de ferro, a disponibilidade de mão de obra e a importação de maquinário industrial. Esse crescimento industrial originou-se de pelo menos duas fontes interrelacionadas, que foram, vê só, essa situação, esse ambiente de crescimento da indústria, de surto industrial, ele aconteceu através da interrelação de dois fatores, de duas fontes. Vamos entender quais são. Mudei aqui a câmera porque eu estava na frente do texto, né? No slide passado. Vamos lá, ó. A. O setor comercial e os escravos libertos. Cabeção, faz sentido isso aí? Foi o setor comercial e a libertação dos escravos que gerou um surto industrial no Brasil? Não, né? Primeiro, o setor comercial, tudo bem, ele existia. Ele existia de longa data, os centros urbanos, desde a mineração, sobretudo. Agora, é bom lembrar o seguinte, escravos libertos... Não, os escravos só foram libertos em 1888 com a Lei Áurea, bem depois do surto industrial. Bem depois do surto industrial. Falso? B. O setor açucareiro e os trabalhadores livres nacionais. Vem cá, setor açucareiro. O setor açucareiro? Não, o açúcar já tinha entrado em crise desde a saída dos holandeses. Agora, século XIX, segundo reinado, é tempo do café. Falso. C. O setor minerador e os imigrantes. A mineração foi uma economia do século XVIII, não do século XIX. Ela já tinha entrado em crise também. Não faz sentido. Pecuária e o gaúcho. Não faz sentido nenhum deles, né? Primeiro, mesmo com o surto industrial do segundo reinado, o Rio Grande do Sul continuou sendo um país não, perdão, ó, eu falei da farroupilha agora. O Rio Grande do Sul continuou sendo uma província, um estado pecuarista, né? Pecuarista, então falso, não era industrializado. E mais, a pecuária, ela marcou muito fortemente a economia brasileira, já desde o período colonial. Ela não foi, basicamente, um back-end, sei lá, um suporte para a industrialização, não faz sentido nenhum, falso. Na verdade, o setor pecuarista ele surgiu como, eu diria, um insumo, enfim, um background, eu acho que se ficar legal aí, um suporte para a indústria açucareira. Primeiro, as primeiras criações de gado surgiram ao redor dos engenhos para alimentar a população, né, daquela sociedade chamada de sacarucracia. E a letra E, que é a correta, né? O setor cafeeiro e os imigrantes. Lembra? Burguesia agrária. O dinheiro sai do café e esse dinheiro vai financiar as fábricas na cidade, burguesia agrária. E os imigrantes, sim, os imigrantes começam a entrar em grande escala no Brasil, a partir ali do pós-lei Eusébio de Queiroz, que vai ser comentado ainda hoje, e consequentemente, esses imigrantes que já vinham de uma Europa industrializada, começaram também, além de trabalhar no café, outros grupos foram para a indústria, que durou pouco tempo. É bom lembrar que o Brasil só se industrializou de fato com Getúlio Vargas. Então a resposta é a letra E. Beleza? Letra E. Vamos agora para a próxima questão. O enunciado dela diz... Uma mensagem no chat, deixa eu olhar. De boa, Clara, de boa. Valeu. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que ocupava a regência do trono na ausência do pai, que estava fora do país, assinou a Lei Áurea, que acabava com a escravidão do país. Então, bora lá, pessoal. A questão, ela está trazendo, então, a abolição. Lembrando que, como o Pedro disse nas aulas passadas, a abolição no Brasil foi lenta, gradual e segura, né? Então, a gente teve, durante o segundo reinado, a criação de diversas leis para adiar, para empurrar um pouquinho, assim, com barriga a abolição, que só veio com lá em 88, ok? Então, vamos agora para as alternativas. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. O processo de erradicação de trabalho escravo do Brasil foi resultado de uma concessão dos brancos ao cativo, gerando condições para que estes fossem integrados à sociedade urbana. Minha gente, que coisa linda, né? Acho que é o mundo de Bob, é o mundo da Disney, essa alternativa, né? Foi um presente, basicamente, né? Dos brancos para os cativos. Os negros, durante todos esses séculos de escravidão, eles não promoveram nenhuma resistência, eles só ficaram olhando, esperando que os brancos, lindamente, promovessem, dessem esse presente, essa concessão que seria a abolição, e gerando condições para que estes fossem integrados à sociedade urbana. Gente, como a gente cansou de falar, o Estado brasileiro ele foi negligente pós a abolição.
Ele deu a abolição e acabou por aí. Tu tá livre, mas agora tu te vira. Não vou te garantir moradia, não vou te garantir dignidade, não vou te garantir lei trabalhista, não vou te garantir educação. Então não teve integração nenhuma. Alternativa B. Com a abolição, o contingente de escravos que migraram para a cidade foi significativo. Sem qualificação profissional, engrossaram as fileiras daqueles que viviam de biscates e venda ambulante. Exato, pessoal. Como a gente está vendo, nesse período da abolição, muitos dos escravos, né, desses libertos, vão deixar as áreas rurais, esse trabalho da cafeicultura, por exemplo, vão migrar para as áreas urbanas, buscando uma melhoria de vida, buscando um emprego, mas eles não vão ter qualificação profissional nenhuma, eles não têm estudo, não têm educação, não têm nada. Então, eles realmente vão acabar ocupando esses espaços, né, desses trabalhos de ambulante. Então, marca aí como alternativa correta, alternativa B. Vamos para o resto. Letra C. Os negros livres, pardos e mulatos aceitaram a exclusão e viveram pacificamente, sem causar tumultos nas ruas das cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Oi, como assim? Aceitaram a exclusão os negros que foram libertos, eles foram para onde no Brasil? É um buraco negro. Eles entraram e só Deus sabe. A alternativa nem diz para onde eles foram, só que foram viver excluídos e viveram pacificamente. Nada a ver, corta essa alternativa aí também. Alternativa D. Mesmo sendo proprietários de uma extensa escravaria, fazendeiros do Nordeste e do Vale do Paraíba admitiram a abolição e foram os principais abolicionistas. Gente, pelo amor de Deus, não. Em relação ao Nordeste, o que a gente vai ter, como a gente viu nas aulas passadas com a Lei Eusébio de Queiroz, é um fluxo do tráfico interno de escravos do Nordeste e Norte para o Sudeste, mas o Vale do Paraíba está fora disso aí, é uma região cafeicultora, grandes barões do café não apoiaram a abolição porque utilizavam largamente mão de obra escrava. Então, essa alternativa D aí também mistura tudo, corta ela aí. A alternativa E. A Lei dos Sexagenários, promulgada em 1885, beneficiou efetivamente os Não escravos. tá aparecendo não, Vici Malu, desculpa aí te interromper. Nada, meu anjo. Tá aparecendo só até a D. Agora tá? Agora sim, pronto. Pronto, foi mal, gente. A Lei dos Sexagenários, promulgada em 1885, beneficiou efetivamente os escravos de 65 anos de idade ou mais, pois garantia a liberdade para todos e um auxílio de alimentação para que pudessem viver sem precisar de abrigo dos senhores. Gente, o enunciado da questão está falando da Lei Áurea, de 85, não está falando em momento nenhum do sexagenário. E sem falar que a Lei do Sexagenário, ela também beneficia mesmo quem tem menos de 65 anos. Pode ter 60, ela vai beneficiar. A questão é que quem tem 65 anos não vai precisar trabalhar aqueles 3 anos para pagar a indenização da sua alforria que eu falei. Então, essa alternativa E aí também não tem nada a ver, não está falando da Lei do Sexagenário. Ok? Então, a gente tem como gabarito da questão a alternativa B de bola. Vamos passar agora para a próxima, para a 8ª. Ó, a gente tá aí na questão, é a 8 agora, né? Questão 8. Vamos ver aí o que é que a gente tem. Peraí que sumiu para mim aqui agora. A partir de hoje, 15 de novembro de 1889, o Brasil entra em nova fase, pois pode-se considerar finda a monarquia, ou seja, encerrada a monarquia, passando o regime francamente democrático, com todas as consequências da liberdade. Nossa, hein? Eu tô para ver ainda um regime francamente democrático no Brasil, mas enfim, vamos embora. Assim se referiu a manchete do jornal carioca, Gazeta da Tarde, anunciando a proclamação da República, essa coisa tão exótica que aconteceu no Brasil. Pode-se dizer que tal ato, ou seja, referente ao ato da proclamação da República, o que é que se pode dizer? Vai lá, Malu. Letra A. Reforçou as posições conservadoras dos positivistas brasileiros. Galera, os positivistas brasileiros eram justamente os militares republicanos. Beleza? Esses caras foram os que eram contra a monarquia. Então não há um reforço necessariamente desse conservadorismo, né, a favor da monarquia, vamos dizer assim. Os caras queriam derrubar a monarquia. Massa? O que facilitou a ascensão do exército como liderança do movimento. E aí ele mistura passado e futuro. Que negócio doido, né? Ele fala que o golpe reforçou. Vem que negócio maluco, bicho. De volta para o futuro aí, ó. Martin McFly, pô, não pode. Reforçou as posições conservadoras. Ele diz reforçou, ou seja, o movimento, a consequência do movimento foi reforçar a posição conservadora. Depois ele volta e que facilitou a ascensão do exército como líder do movimento que já tinha acontecido. Meu Deus, calma, tá errado, né? Nem teve
essa posição conservadora dos positivistas, beleza? E essa auxiliação aí de decretação de um Estado em bases religiosas e federalistas. Galera, o Estado brasileiro, depois da monarquia, é um Estado republicano, tá? Então, como Estado republicano, pelo menos seguindo a lógica da República, alguns movimentos republicanos não seguiram essa lógica, mas esse sim seguiu. A lógica é um Estado laico, não em bases religiosas. Massa? Então já diferencia aí, inclusive, esses quatro conceitos de Estado. Rapidinho eu vou dizer para vocês se ligarem, que quiser se aprofundar. Estado laico, Estado onde o Estado é separado da religião, beleza? Você tem o Estado confessional, que é um Estado que declara uma religião oficial. Eu tenho uma religião oficial, mas essa religião não interfere necessariamente no governo, beleza? Quando a religião ela é oficial e interfere no governo, eu tenho um Estado teocrático. Não confunde confessional com teocrático, massa? E ainda você tem o Estado ateu, que foi um Estado que vigorou aí nos regimes soviéticos, né, na China também, enfim, eram Estados que perseguiam a religião. Tá? O período jacobino na Revolução Francesa foi um período também que buscou um Estado ateu, que persegue a religião. Só um detalhe aí, não se aperreiem com isso, beleza? Só um detalhezinho para vocês diferenciarem no que tange Estado e religião, beleza? Então vamos embora. E o teocrático é onde o Estado está completamente misturado com a religião tem sim, tem influência nos poderes, né? Vamos embora. Então a letra A já pode cortar aí de cara. Letra B. Resultou da conjugação de vários fatores, destacando as insatisfações de grupos militares, camadas de variados fatores... Peraí, calma. É porque a letra tá pequenininha, velho, eu voltei. Vamos lá, de novo. Camadas médias... Malu, tu estás fazendo isso de propósito, Malu, tô ligado. Letra B. Resultou da conjugação de vários fatores, destacando-se as insatisfações dos grupos militares, beleza, camadas médias urbanas, beleza, e setores latifundiários com os rumos políticos e sociais do Império do Brasil. Perfeito. Lembra das 3 questões que levaram à queda do Império. Então, os militares estavam insatisfeitos porque queriam posição política, foram desvalorizados, né, depois da Guerra do Paraguai, queriam, por isso, ficaram insatisfeitos com Dom Pedro II. As camadas médias eram abolicionistas e eram republicanas também. Lembre-se que o movimento republicano cresce forte a partir dos anos 70 do século XIX. 1870 para frente, o republicanismo ganha força no Brasil. Beleza? E os setores latifundiários, obviamente, os latifundiários ficaram com raiva de Dom Pedro II porque ele aboliu a escravidão, não só aboliu a escravidão depois, claro, que a gente está falando antes, desculpa, misturei. Na verdade, a Lei Eusébio de Queiroz, que já tinha abolido o tráfico, as várias leis que vinham seguindo paulatinamente, como vocês viram com o Malu na aula, lei do ventre livre, do sexagenário, essas leis também foram desagradando os latifundiários, porque foram solapando a escravidão no Brasil. Beleza? Então os latifundiários também estavam arretados e também ajudaram a derrubar a monarquia. Beleza? Letra B, correta. Letra C, colocou fim à longa crise do Segundo Império. Não, né? Colocou fim ao Império, pô. Não colocou fim à crise. O golpe da República não veio para solucionar a crise, ele veio para derrubar a monarquia. Beleza? Então não pode ser a letra C também. Contribuindo para a emergência do populismo. Galera, o populismo só vai surgir no século XX no Brasil, lá com Vargas. Começa com Vargas e vem até hoje, né? O povo político brasileiro adora um populismo. Mas o início disso é com Vargas, beleza? Final do século XX, é depois. Letra D, rompeu com a legalidade da sucessão ao trono, uma vez que impediu a ascensão da princesa Isabel como governante, causando, por sua vez, revoltas populares por todo o país. Novamente, o processo não foi para impedir a princesa Isabel de assumir o trono, foi para derrubar o regime monárquico. Não era algo contra a princesa Isabel, era algo contra a monarquia em si no Brasil. Beleza? E gerou revoltas populares. Pelo amor de Deus, menos ainda, né? Isso aí não existiu. E letra E, concordou, tu pode subir um pouquinho, Malu, que tá cortando assim, aí, corroborou, ou seja, concordou, né, ajudou a busca pela modernização política do Brasil e mostrou-se decisivo para a elaboração de políticas governamentais de inserção dos escravos no mercado de trabalho livre. Está tudo errado aí, hein? Vê só,
corroborou com a modernização política. Pessoal, depois que chega a República no Brasil, a política continua a mesma. Tá? Claro que você muda o regime de governo, mas a lógica de concentração de poder, né, de afastar o povo das decisões, de ter privilégios, continua. Tá? Tanto é que o tenentismo, a Revolução de 30, de Vargas, que vocês vão ver depois, são movimentos que pedem uma modernização política no Brasil, que não houve com a proclamação da República. Beleza? E depois mostrou-se decisivo para a elaboração de políticas governamentais de inserção dos ex-escravos no mercado de trabalho livre. Meu irmão, os escravos foram esquecidos. Libertou-se os escravos, te vira, meu irmão. Te vira aí como tu puder. O Estado não fez nenhuma política pública para ajudar o escravo, seja em que esfera for. Então a letra E está errada também. Fica sobrando aí a letra B. Não é isso? Letra B, pronto. Da 8ª, né? Vamos para a 9ª. Essa 9ª fala sobre... Essa charge vocês viram na aula, né? Era a charge de... Toda vez que eu esqueço o nome desse cara, Agostinho alguma coisa, né? Agostinho não sei o quê. Ângelo Agostini, pronto, Ângelo Agostini. Ele desenhou essa charge fazendo uma crítica à Guerra do Paraguai. Por quê? Está lá escrito, ó, de volta do Paraguai, ou seja, os soldados voltando do Paraguai, diz assim, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado o povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível e o que, rapaz? De realidade é. Mas tá pequeno que só a peste. Porque ele tá falando aí. Malu, tu estás a fim de me trollar hoje, né, Malu? Eu não, espera aí. Vamos lá. Agora... Cadê? É isso mesmo, um tronco horrível de realidade, beleza? Ou seja, o cara teve um choque de realidade, meu irmão. Por quê? Os voluntários da pátria é justamente aquela galera que foi substituir os nobres na guerra. Como o Pedro falou lá na aula, vocês lembram, né? A nobreza descobriu que havia sangue na guerra. Exato, né? A galera descobriu que arranha, né? A faca arranha. Então a galera ficou meio preocupada, né? Com sentir dor. Aí se saíram da guerra e os escravos, né? Os ex-escravos, os escravos, enfim, muita gente foi lutar em busca de melhores condições de vida, porque isso foi prometido a essa galera. Os escravos iriam ser libertos, quem era pobre, quem tinha complicações aí na sua vida ia ser ajudado pelo governo, enfim, foi tudo prometido. Beleza? E aí quando a galera volta, principalmente os negros, encontram suas famílias ainda subjugadas pelo Estado. É esse contraste que o chargista está colocando aí. A charge mostra a situação dos escravos que integraram durante a Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai, se ligar nesses dois nomes, hein, que são referentes à Guerra do Paraguai, os batalhões denominados voluntários da pátria, como eu acabei de falar, que asseguravam aos que se alistassem benefícios, dentre eles a alforria. Após a guerra, o abolicionismo tornou-se um dos principais temas brasileiros. Lembram, depois da Guerra do Paraguai, vocês viram na aula, não só o abolicionismo, como a questão militar ficou muito acesa no Brasil, ficou muito fervente a questão da abolição por causa da falta do cumprimento da promessa, tanto para os militares como para os voluntários da pátria. Beleza? Vamos embora. E aí ele diz o seguinte, ó, sobre esse momento histórico, é correto afirmar que, letra A, as Forças Armadas apoiaram a reescravidão do negro. Não. As Forças Armadas, se vocês lembrarem da aula também, elas se recusaram a escravizar negros, porque elas não queriam ter função de capitães do mato, tá? Então, a função do exército deveria ser maior, gloriosa, e era isso que os militares estavam exigindo de Dom Pedro II, e foi o não cumprimento disso que levou os militares a romperem com o Império, tornarem-se positivistas e republicanos. Beleza? Pois os oficiais possuíam escravos e não queriam perder dinheiro, nada a ver, né? Letra A não pode ser. Letra B. Diversos oficiais das Forças Armadas passaram a atuar abertamente contra a escravidão, inclusive recusando a continuar capturando escravos fugitivos. Acabei de falar. Verdade. Beleza? Os militares se tornaram republicanos e combateram abertamente o fim do Império e a escravidão também. Massa e abolição da escravidão. Vamos embora. Letra C. Os soldados libertos lideraram
um movimento armado para libertar seus familiares que continuavam em estado de escravidão. Olha, isso era um enredo, seria um enredo interessantíssimo se tivesse acontecido, né? Não aconteceu. Infelizmente, os soldados não fizeram esse movimento, né, de tentar resgatar suas famílias das mãos dos açoites do Estado, beleza? Letra D, Dom Pedro II, ficou sensibilizado com a situação e decretou uma lei que libertava os pais e os irmãos dos soldados negros libertos. Não, galera. A galera começou a bater forte no Dom Pedro II porque ele não fez nada, absolutamente nada para ajudar nem os negros, nem os militares também que voltaram da guerra. Massa, então não teve lei para ajudar a paz de negros, enfim. As leis que tiveram, vocês viram na aula, com a grande Malu. Letra E, as Forças Armadas utilizaram sua influência política. Oxi, meu irmão, que influência política mesmo? Olha para cá, que influência? Se os caras estão lutando para ser influentes, como é que eles têm influência política para convencer os políticos a libertarem os escravos? Que se concretizou em 20 de novembro, foi em 13 de maio, galera. Tá tudo errado, até a data tá errada. Então essa letra A, ela tá errada do começo ao fim. Beleza? Tá tudo errado aí. Massa, então a letra A não pode ser. As Forças Armadas não tinham influência para isso, massa, e também o movimento. Pode passar, Malu. Foi em 13 de maio de 88, e não em 20 de novembro, né? Aí fica a letra B como a resposta correta. Para resolver a questão 10, já vou me despedindo de vocês, agradecendo a presença. Valeu, Malu, valeu, Brainer também, né, por toda essa parceria. Tamo junto demais. E agora vamos para essa última, né? Episódio que, em princípio, deveria ter marcado a memória popular foi a proclamação da República. Mas não foi o que aconteceu. A participação popular foi menor do que na proclamação da Independência. Vê só, isso é um texto de um historiador chamado de José Murilo de Carvalho, tá? José Murilo de Carvalho, ele vai escrever muitas obras sobre o Segundo Reinado e a República. E ele é sempre citado em questões, tá? Muito citado em questões, sobretudo do Enem. Preste atenção. Ele escreve um livro chamado de Os Bestializados. Nessa obra, Os Bestializados, ele conta que a independência do Brasil não contou com a participação ativa da população mais humilde, do populacho, entre aspas, né? Ele foi feita pelas elites. E muitos outros movimentos no Brasil foram movimentos elitistas, a própria independência também. O próprio Leandro Carnal disse uma vez, uma citação de um livro, que no Brasil nunca houve revolução, mas na verdade ensaios populares, mas que nunca conseguiram transformar de fato a estrutura social. Os movimentos que deram, entre aspas, certo no Brasil foram movimentos geralmente liderados pela elite. O poder muitas vezes só trocou de uma mão de uma elite para a mão de outra. Então, assim também aconteceu na proclamação da República. É bom lembrar que o Império Brasileiro ele foi derrubado por 3 fatores, 3 ambiências de crise. Ambiências, ficou bonito, hein? Primeiro, a crise militar, questão militar. Lembra que depois da Guerra do Paraguai, os militares começaram a exigir mais participação política. O positivismo, a ideia de que o Brasil deveria ser uma república, tudo isso inspirou os militares, que acabaram se juntando para derrubar o Império, tanto que o primeiro presidente da República foi Deodoro da Fonseca. Segundo, a questão abolicionista. Depois que foi assinada a Lei Áurea, os aristocratas, os latifundiários que apoiavam o governo, né, brasileiro ainda, por conta da escravidão, tiraram apoio. Os conservadores, em geral, o Partido Conservador, a aristocracia rural não tinha mais por que apoiar o imperador. Então, tiram o apoio a Dom Pedro também. E a terceira foi a crise religiosa, que eu, inclusive, gravei um podcast que está inserido na aula de Segundo Reinado, no finalzinho da terceira aula de Segundo Reinado, que está na Classroom. Confere lá, são 8 minutos descrevendo tudo isso. A questão religiosa foi um atrito entre Dom Pedro e a Igreja Católica, o Papa Pio na época, porque o Papa tinha proibido, no finalzinho, ali, na segunda metade do século XIX, proibido que membros da igreja fossem também membros da maçonaria. Dom Pedro e muitos políticos que tinham relações com a maçonaria, um grupo de grande influência política e intelectual no Brasil, Dom Pedro ele acaba vetando essa recomendação do Papa, a bula Sílabus, porque ele tinha uma atribuição que era o padroado. Lembra do padroado? Que era um mecanismo que Dom Pedro usava desde a Constituição de 24 está previsto. Esse mecanismo para interpretar as recomendações dos papas, as bulas, e dizer se essas bulas seriam ou não cumpridas no Brasil. Então, a questão religiosa foi um atrito entre a igreja e Dom Pedro.
Igreja de Dom Pedro e Brasil rompem relação durante pouco mais de um ano, mas depois reatam. Então vamos agora resolver aqui. Vê só, entre os principais grupos sociais envolvidos na articulação do referido evento, destacam-se quais grupos sociais se destacaram durante a proclamação da República. Vamos lá. Empresários e imigrantes. É bom lembrar que empresários aqui é um termo muito genérico, né? Ele não diz muita coisa. Havia empresários conservadores que estavam contra Dom Pedro, haviam aqueles liberais que estavam contra Dom Pedro, mas também existiam uma série de empresários que ainda apoiavam o Império, porque eram monarquistas de fato. Então, falsos, jornalistas, empresários, está muito vago. Agora, falar que os imigrantes tiveram um papel fundamental na queda de Dom Pedro é falso. Os imigrantes não tinham relação com um movimento diretamente anti-imperial, ou movimento republicano. B. Industriais e camponeses. Vem cá, o texto diz que o povo não participou do movimento. Sim, muitos industriais mais liberais, ligados às elites urbanas, apoiaram a queda de Dom Pedro, sim, também, porque defendiam a modernização do país, o modelo republicano, industrial e tudo mais. Sim, é considerável isso aqui. Letra C. Operários intelectuais. Não foi um movimento popular, a gente já falou. Tá lá, os bestializados. O povo viu a República sendo proclamada sem entender bem do que aquilo se tratava. Letra D. Banqueiros e religiosos. Banqueiros, talvez, muitos financiaram. Religiosos, não. Apesar da crise religiosa, não foram os religiosos que foram às ruas derrubar Dom Pedro. Quem foram esses caras? Fazendeiros, que estavam insatisfeitos com o fim da escravidão, e militares. Os militares que usaram os braços para derrubar Dom Pedro, né, para proclamar a República e para eleger os primeiros presidentes, né, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Então, fazendeiros e militares. Apesar de ter havido atrito com a igreja, Dom Pedro já tinha reatado as relações. Então, é a letra E. Bom, pessoal, um forte abraço, tudo de bom. A gente se vê na próxima. Bom descanso. E é isso aí. Valeu mais uma vez. Beijão. A gente tá ouvindo. Eu tô aqui na escada, aqui, escondido, para não ficar falando na recepção da clínica. Mas, assim, agora acho que tá melhor. Mas é isso, valeu. Assim, fiquei aqui acompanhando, parabéns. Assim. Mas é isso, pessoal, assim, muito legal. Espero que para os colegas alunos que tenha dado para escutar bem os vídeos aí, foi feito com carinho, de verdade. Foi uma maneira de participar sem poder ligar uma câmera numa clínica, né? Então é isso, semana que vem a gente tá de volta. E um forte abraço. Vamos embora que eu vou fazer exame agora. Ressonância magnética. Tchau. Vai lá, valeu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente tentou fazer na mesma dinâmica da semana passada, 1 horinha, 10 questões. A gente então pontualmente aí 1 hora. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem hoje ou ao longo da semana, podem falar com a gente no WhatsApp, comigo, com o Thiago. A gente sempre está ajudando vocês. E é isso. Foi uma aula interessante, né? Até YouTube foi legal. a gente teve. Fechou tudo num tempinho, sem cansar vocês, né? Como a gente sempre está prezando por isso. E é isso aí, galera. Descansem, viu? Não esqueçam de respirar, eu sempre digo isso, mas é a respiração metafísica, tá? Do ser, respirem, olhem para vocês mesmos, se cuidem para ficarem bem, tá bom? Assistam um Valeu, pouquinho de galera. Netflix. Isso, se distraiam, descansem. Como um brigadeirozinho, uma coxinha. Uma coisa. Cuidem Olha da mente de vocês. Cuidem da mente de vocês. É isso aí, galera. Se cuidem, viu? Abraço. Tchau. Beijo, gente.